Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria, não é mais um, não, eu preciso começar de novo. Começa agora o episódio 100 do nosso Santo Flow Podcast. Chegou o grande dia tão esperado do nosso Santo Flow. Para nós uma alegria enorme, um coração cheio de alegria e júbilo nesse dia de hoje. Para você que está aí acompanhando do outro lado, primeiro, gratidão por estar aqui hoje conosco até o episódio 100 e, acima de tudo, gratidão também por nos ajudar a levar esse projeto de Deus, esse podcast 100% católico para tantas e tantas almas. Então, gratidão por você estar conosco nessa missão que é o Santo Flow Podcast. E no episódio 100, eu não posso deixar de pedir para você logo no início, você pegar esse link e compartilhar para o maior número de pessoas. Eu sempre peço pelo menos 5 pessoas e 5 grupos. Então hoje é o episódio 100. Aí você escolhe aí 10 pessoas para você mandar esse link e 10 grupos, porque hoje é realmente um episódio muito especial. É com muita alegria que o Santo Flow no episódio 100, ele traz o primeiro episódio internacional do Santo Flow. E nós queremos acolher o convidado de hoje, ele que com a sua juventude, com a sua vida totalmente entregue a Deus, um sacerdote que tem aí pelo mundo espalhado realmente a boa notícia. É com muita alegria que hoje, muito conhecido também no Brasil e também em vários outros lugares, mas pela sua simpatia, pela sua alegria, só um não gosta tanto dessa simpatia dele, mas esse daí é melhor que não goste mesmo. Ele é sacerdote, exorcista. Estamos aqui em Portugal e nós recebemos com alegria o padre Duarte Lara aqui no Santo Flow. Sua bênção, padre. Que alegria ter o senhor aqui conosco. A alegria é toda minha. Deus abençoe a todos e que este podcast continue conquistando muitos corações para Jesus nesses tempos que vivemos. Eu falei que tem um que se incomoda com a alegria do Senhor. Esse não tem problema, que ele se incomode mesmo. É uma honra para mim a fúria do demônio. Começamos bem, hein? Que maravilha. Olha, eu quero agradecer muito a Ana Lígia ali, né? Ela que é escritora também da nossa editora Apacentar. Todo mundo conhece pelo trabalho que ela faz lá em Simbres, que agora a gente já percebe que não é simplesmente um trabalho em Simbres, é uma escritora que já tem toda uma história de vários livros publicados e ela nos ajudou a estar aqui hoje, está aqui presente em off, não é? Ana Lígia, e nos ajudou a chegar até aqui, na casa do padre Duarte Lara, onde ele mora com seu pai. A gente vai falar um pouco sobre isso também e a gente está muito feliz por isso. Agradecer também ao Gabriel e ao Lucas que nos trouxe até aqui e está sendo um dia para nós muito especial. Padre, que honra, seja bem-vindo. E aqui eu já começo perguntando, como que começou a vida do padre Duarte Lara? Natural daqui de Portugal, nasce em família católica, em berço católico. O berço eu já vi, inclusive, né? Em berço católico já? Sim, então, nasci em Lisboa, vai fazer 48 anos agora em junho, de uma família católica, digamos assim, mais tradicional, né? Eu ainda conheci 5 bisavós meus e todos eram bons católicos. E os meus 4 avós também. Eu não me lembro de faltar a uma missa no domingo, nunca. Né? E, portanto, isso foi uma bênção enorme, enorme. Mas não só prática religiosa, mas eu diria aquilo que nós chamamos as virtudes humanas, né? Que passam muito pela educação. Então, meus pais, e graças aos meus avós primeiro, né? Me deram uma educação muito completa, eu diria, e muito saudável, né? Teve tempo para tudo, para brincar, para estudar e também para ir crescendo, né? Eu lembro muitas coisas que eu agradeço a Deus, né? Minha mãe me ensinou muito cedo a não mentir, nunca, né? E muitas outras coisas, né? Meu avô, pai do meu pai, me ajudou muito a ter um sentido de usar bem as coisas, não deixar estragar, não é? Uma vez eu lembro, disse para ele, avô, vou comprar uma bicicleta. E ele se alegrou, mas disse,
não esqueça que você depois tem que cuidar bem da sua bicicleta. Então são tudo coisas que não escolhemos, que Deus nos dá. E que depois faz parte dos talentos que temos que pôr a render. Verdade. Já desde jovem houve uma possibilidade, uma inclinação ao sacerdócio? A partir de que momento alguma fagulha já nasceu no coração do padre? Então, é engraçado, mas a questão do sacerdócio veio mais tarde só. Na infância, eu diria, na adolescência, não veio. O meu horizonte de vida era outro, naturalmente, não sei. Primeiro porque não tinha nenhum exemplo, se calhar, na família próxima, não é? Não havia nenhum modelo de sacerdote portanto, a questão veio em dois momentos. Primeiro, eu diria, com cerca de 18, 19 anos, eu tinha uma família religiosa, Sim. prática, uma família normal, né? mas até aos 18, 19 anos, não é que fôssemos especialmente fervorosos, né? Não rezávamos o terço em casa, Sim, né? sim. Não, mas eu dediquei-me muito, além da vida de estudante, né? Que era a minha obrigação. Eu lembro, por exemplo, eu às vezes tinha notas boas, não é? E eu via os meus colegas, os pais davam prémios para eles. Não é? E eu, quando chegava à casa, até podia ser um dos melhores alunos da aula, né? Tinha o quadro de honra, não sei se existe no Brasil, né? Aqueles que estão no quadro de honra. E o meu pai dizia apenas: você fez a sua obrigação. Né? Então tudo isso foi bom. E na altura, eu diria, desde os 6 anos até às vezes aos 25, eu fiz muito esporte. Muito, muito, muito. E eu gostava muito e os meus pais concordavam, né? Então, Benfica ou Sporting? Sporting. mas o futebol nem era Não muito. era. Não era Sim, muito. sim. Eu fiz um pouco de tudo. Eu cresci junto ao mar, então fiz muito ténis, vela, Olha, equitação, que maravilha. na praia bodyboard. No Brasil também tem Sim. muita gente, não é? Esqui na neve e motas foi o que eu gostei mais, todo o terreno. E pronto, e então foram várias fases e portanto uma parte do meu tempo foi gasta com os meus amigos, com alguns dos meus tios, alguma parte da minha família, que também foram eles que me levaram para alguns desses esportes. E depois comecei-me envolvendo, digamos assim, com movimentos da igreja já tarde, não por iniciativa dos meus pais, mas por um convite que me fizeram uns amigos dos meus pais para ir ajudar num campo de férias como animador, como um dos jovens que coordena. Um acampamento. Isso, um acampamento. Então, nesse acampamento eu tinha talvez uns 19, 20 anos e então aí tive um primeiro contacto com a mensagem de Fátima assim mais profundo, né? Já tinha ouvido falar de Fátima e de tudo, mas nesse acampamento a gente estudava a mensagem de Fátima. Um dia íamos a Fátima, a Capelinha das Aparições, etc. Então a mensagem de Fátima teve um impacto muito forte na minha vida, até hoje, graças a Deus. Eu nesse acampamento comecei rezando o terço todos os dias, até hoje, graças a Deus. Agora já rezo mais que um. Não sabia a Salve Rainha, com 19 anos, 20. Houve uma colega minha que me ensinou a escrever num papel. Não tinha terço, não é? Então aí comecei aprofundando a minha caminhada. Depois também comecei-me envolvendo noutros movimentos da igreja, além do acampamento. Comecei participando de noutros movimentos marianos, depois também na renovação carismática. Comecei lendo o Novo Testamento, então eu diria que o terço diário marcou muito e depois ler o Novo Testamento marcou muito a minha caminhada. E aí foi muito claro desde o início que, lendo o Novo Testamento e meditando em todos estes mistérios, que ser feliz, aquilo que eu no fundo desejava e que todo o mundo deseja, outra coisa não é do que ser santo. Deus mostrou isso muito cedo para mim. A santidade é a plenitude daquilo que é ser verdadeiramente homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para amar a Deus e amar o próximo. Se não amarmos, não somos felizes. Sim. Se não soubermos amar nem ser amados, não. E eu percebi também muito cedo que a única coisa incompatível com esta vocação à santidade, à felicidade, é o pecado. Sim. E, portanto, os esportes que eu fazia eram compatíveis. Eu podia
santificar-me andando, Sim. fazendo bodyboard, indo Sim. para a praia, né? Claro. E andando de moto. E a minha ideia, depois, surgiu, o meu plano era, e Deus mostrou-me também que não só que ser feliz era ser santo, que ser santo não é fazer coisas estranhas, é amar muito a Deus e ao próximo andando de moto. E eu tinha um plano que era meio estranho, que era casar, ter 10 filhos Ai, que maravilha. e ter uma casa com uma pista de motocross em casa. Que Para eu maravilha. treinar em casa. Aqui tem bastante espaço para fazer ainda. O senhor me chama na inauguração, que eu virei com toda alegria. Fazer toda a cobertura. Exatamente. E o plano ainda tinha mais alguns detalhes, que era ter uma equipa de corridas, de moto, Que maravilha. ganhar, ser campeão nacional e depois aí ser entrevistado para as revistas de motas que eu comprava e falar de Jesus. Que maravilha. Esse era o plano. É um plano um bocado ingênuo, de jovem, mas o engraçado foi ver que Deus quis-me dar o que eu nunca conseguiria sozinho, né? Ou seja, havia uma das provas mais famosas de todo o terreno cá em Portugal, que ainda é a Baja Porto Alegre 500, vêm pilotos internacionais, é todo um evento. E então eu entrei 2 vezes, mas nunca consegui terminar. É uma prova muito dura. E depois fui para o seminário, interrompeu toda essa etapa. Nunca quebrou um braço de moto? Não. Mas graças quedas a Deus, várias. Um montão. E depois, quando voltei de Roma, tive 10 anos em Roma, seminário, já voltei sacerdote. E então fiz mais uma vez essa prova. Não acredito. Sim, Como padre? Já como padre. Tem um vídeo e tudo no YouTube. Deu na TV Nacional, no Jornal Nacional. E então eu fiz essa prova e, providência de Deus, eu ganhei a minha classe. Aquilo é dividido por várias classes, depende do tipo da moto. E então eu ganhei a minha classe, uma coisa que no fundo foi um milagre de Deus. E então, em 10 anos de Roma, o senhor não treinava moto? Não treinava nada, não tinha moto já, fiz com uma moto emprestada, né? Então, providência de Deus, e saí 2 vezes na tal revista, que era a revista que eu comprava, na primeira, na capa. Na capa! Então Deus deu um presente. Por isso é que eu digo, Deus tem um grande sentido de humor. É verdade. Né? Deus tem um grande sentido de humor, porque Deus tem gosto em dar-nos gosto, Sim, né? E em recompensar generosamente a nossa generosidade. Quando alguém se dá todo a Deus, quando mais se dá a Deus, mais recebe. Né? É muito bonito. E às vezes é difícil a gente sacrificar tudo, não é? Mas Deus recompensa generosamente. Não é? É interessante. Aqui nós temos uma particularidade, né? Essa casa que nós estamos é a casa que o padre... Aqui não é um cenário montado. Aqui é a casa que o padre Duarte Lara mora. E é muito particular. Não é todo lugar que a gente vê tanto a arquitetura da casa, com quadros e móveis bem tradicionais, antigos. Aqui o padre tem uma particularidade. A história é uma família extremamente tradicional. O pai do senhor é um político conhecido em Portugal. Conta um pouco assim da realidade da família, assim, do pai, desse lugar, desses quadros. Então, o meu pai é um homem que desde muito novo, sempre teve um grande interesse pela história da família. E hoje já tem 70 anos, ele, ao longo dos anos, ele começou muito cedo, fazendo pesquisa em arquivo, etc, e falando com os familiares dele, que eu ainda conheci muito, não é? O avô dele, o meu bisavô, era muito amigo dele, então ele descobriu muita coisa e foi investigando. E ele veio visitar esta casa, que era a casa onde nasceu o trisavô dele, onde viveu o trisavô dele. Não sei se nasceu nesta, mas viveu nesta. E ele veio cá há quase 50 anos a esta casa visitar-me. Eu tinha 1 mês. Ele veio em 1975 visitar esta casa. E ficou logo fascinado e tentou pedir ajuda ao pai dele, ao meu avô, para comprar esta casa, que era o sonho dele. Mas depois não deu certo. O meu avô não colaborou, achou que era uma ideia passageira, que não fazia sentido. Entretanto, esta casa depois foi uma escola e depois ficou em ruínas e providencialmente, foi mesmo providencialmente, o meu pai, numa pesquisa na internet, encontrou esta casa à venda. E no dia seguinte veio e comprou.
e isto foi há 12 anos atrás. E começou um processo de reforma, reformou a casa, não estava habitável, já tinha árvore crescendo aqui dentro, e juntou tudo aquilo que ele andou juntando da família, um montão de quadros, de livros, de tudo, né? Cartão de visita, bengala, carteira de senhora, tudo que ele andou juntando da família, fez uma espécie de museu da família, na esperança de que os descendentes dele conheçam e não percam, no fundo, as suas raízes, né? É importante perceber de onde vimos para perceber quem somos, né? Nem eu, nem os meus irmãos, o meu pai ainda teve ali um momento a tentar ver se algum de nós queria estas coisas e tal, então não deu muito certo, e então eu agora conto, ninguém sabe, né? Ele incumbiu-me de dizer, você vai ver se surge algum dos seus sobrinhos, né, que tenha algum interesse por estas coisas, né? Então sou o titio que tem que zelar para ver quem é que tem gosto, né, por manter viva esta memória familiar. E pronto, então esta é a razão de ser desta casa. Entretanto, o meu pai há poucos meses se aposentou da vida académica, ele foi professor toda a vida, era professor catedrático em Lisboa, e agora veio viver para aqui, e como eu estava vivendo bastante perto, Lamego fica bastante perto, são 50 quilómetros, eu também vim viver para aqui, para ele ter apoio, né? Fazemos companhia um ao outro, e tem sido também uma bênção, né? E portanto, pronto, é isso, essa é um pouco a história. Que maravilha. Depois nós vamos conhecer um pouco aqui com esses detalhes. Agora, quando jovem, praticamente assim, o senhor teve muitas possibilidades, né? De talvez ser o que pensasse ser e tudo, né? Do esportes, condições para isso também sempre teve e tal. Em nenhum momento, quando jovem, acabava passando um pouco daquilo que é a normalidade da regra, das coisas, do pai puxar um pouco a orelha e tudo, alguma coisa nesse sentido? Ou sempre foi disciplinado? Os meus pais me ajudaram muito, porque me ajudaram a ter convicções fortes. Muitos pais, eu penso que com boa intenção, tentam disciplinar os filhos proibindo muito. Isso não é muito útil, é necessário disciplina, né? Mas não é suficiente. O interessante é convencer os seus filhos. E, portanto, vou dar exemplos, né? O meu pai me preparava para situações que a vida ia trazer mais à frente, e trouxe, né? Por exemplo, o meu pai disse, você vai ter colegas da escola que vão tomar drogas, então você tem que pensar o que é que vai fazer. E ele não insistia muito que decisão é que eu tinha que tomar, ele só me preparava para a situação, né? Você vai ter colegas que vão fumar, você vai ter que... E então, ninguém sabe isto muito, não é? Mas graças a estas ajudas da minha família, até hoje, eu já tenho, né, quase 48 anos, eu nunca fumei um cigarro na vida, porque eu não quis. Ninguém obrigou, não é? Podia ter fumado. Se eu fumasse, o meu pai não se ia zangar comigo. Mas ele deu-me os instrumentos para lidar com essas situações. A maior parte dos meus colegas e amigos, não é? Nunca tomei uma bebedeira na vida. A maior parte dos meus amigos, muitas bebedeiras, muitas, não é? Mas eu era um santinho de altar? Não, né? Depois também com as motas fiz alguns disparates, se calhar andava fazendo, né? Não sei como é que diz lá no Brasil, empinar, não é? Empinar. E saltos, e caí muitas vezes, etc. Mas havia coisas que eu não queria porque eram más, né? E portanto não fazia. E isso devo à ajuda dos meus pais. E depois, por exemplo, outra coisa era, quando eu ia de férias com os meus amigos, muitos dos meus amigos não iam na missa no domingo. E eu podia estar na praia, tinha ido de férias com eles para a praia para fazer bodyboard, né? Íamos para a praia com as melhores ondas. E eu no domingo ia à missa sozinho. Né? E ninguém ia dizer nada para mim. O meu pai não via, a minha mãe não vinha. Eu ia por convicção, como eu dizia, não é? Pronto, então eu penso que, e por isso eu também tento ajudar tanto os casais, porque eu vejo que ninguém tira curso de pai, não é fácil educar, é uma arte, não é? Mas está tanto em jogo, não é? E uma boa educação
tem um grande impacto na felicidade dos seus filhos, né? E eu hoje vejo muitos erros e eu vejo que não passei por tantos erros e então tento ajudar, né? Os casais mais novos e tudo, não faça assim, porque não dá certo. Pois é verdade que cada um é único e dentro da mesma família muitos irmãos, uns saem de uma maneira e outros saem de outra. Não há uma receita universal que funcione com todo o mundo, cada um tem o seu jeito, né? Mas no meu caso eu tive uma infância, uma adolescência muito feliz e muito boa, né? E depois também tive muitos primos, muitos para conviver, né? Portanto, muitos irmãos, né? Sou o primeiro de 6 e isso tudo ajuda, né? É um contexto. E cresci num mundo ainda bastante menos agressivo do que o mundo atual, né? Não havia computador. Eu quando era criança tinha TV a preto e branco. E, portanto, isso preservou-me na infância e na adolescência de muitos males que hoje a gente vê que é quase inevitável, né? Que a juventude passa, né? Portanto, não havia o que há hoje, né? Então, Deus protegeu-me muito nesse sentido, né? Caracteriza-se que uma pessoa que decide viver para Deus passa em algum momento por um encontro pessoal com Cristo, né? O senhor chega a apontar esse encontro ao campo de férias, à renovação carismática ou a qualquer outro movimento ou momento que o senhor viveu dentro da igreja que ali virou a chave para um novo Duarte? Sim, então é difícil porque não houve um momento assim tão... Porque antes do campo de férias eu tinha fé viva, né? Eu lembro-me que um dia de que... Não sei quantos anos eu teria, mas eu diria 12, 14. Eu lembro-me um dia eu estar na missa e na missa nós ajoelhamos, levantamos, sentamos, fazemos várias coisas. E eu pensar comigo e dizer, eu tenho que decidir se eu acredito no que estou fazendo, porque eu me estou comportando como se visse o que não vejo. Como se Deus está aqui, mas eu não estou vendo, né? No ajoelha, não é? Mas isto foi um pensamento rápido e eu respondi muito rápido. Não, eu acredito, né? E isso ajudou-me muito, eu lembro perfeitamente dessa experiência, porque a minha adesão a Deus foi muito pessoal, né? Se os meus pais não vierem, como eu dizia, depois mais tarde, nas férias com os amigos, os meus pais não me disseram, tens que ir à missa, né? Eu quero, né? Portanto, mesmo antes do campo de férias e disso tudo, a fé já lá estava, né? E que foi transmitida num contexto familiar muito sereno, né? Muito normal, né? Foi tudo crescendo, etc. E depois, aquela base boa, digamos assim, era como a terra pronta para outras sementes germinarem. Né? Depois Deus começou... E sobretudo Nossa Senhora, quer dizer, Deus é sempre, não é? Através de Maria foi-me trazendo para mais perto, não é? Por causa da mensagem de Fátima, não é? Depois foram os primeiros sábados, eu comecei a confessar-me por causa da mensagem de Fátima todos os meses. Então a confissão todos os meses foi um passo, mais um degrau na minha relação com Deus. Depois foi ler o Novo Testamento, depois foram as aparições de Nossa Senhora. Tudo isso foi uma revolução, né? E eu fui sempre dizendo sim. E no fundo só para quando a gente quiser, né? Deus vai entrando, vira a nossa vida do avesso para melhor, né? E como eu digo, e depois foi entrando em muitos outros movimentos. A renovação ajudou-me muito na oração, no que é rezar, né? Falar com Deus na adoração, na maneira de viver a palavra também, muitas outras coisas, né? E portanto cada coisa foi dando mais profundidade à relação com Deus, né? Tudo foi acontecendo, houve ali uma fase que eu diria uma certa mais intensa, né? Que uma espécie de voracidade espiritual. A gente quer tudo, né? E lê tudo e faz tudo e vai a todo o movimento. Então tinha fases em que
numa semana eu podia jantar em casa uma noite, né? Portanto eu tinha as aulas na universidade, chegava no fim do dia cansado e à noite ia para a paróquia para um encontro de meditação da palavra, e depois no dia seguinte era o grupo de oração, e depois no outro fim de semana era um retiro não sei aonde, e então houve ali uma fase de muita intensidade em que eu fiz muita coisa, digamos assim, e que foi bom. E depois num primeiro momento, como eu dizia, veio a questão da vocação à santidade. Sim. E daí a origem do meu site que eu fiz, santidade.net. Essa foi uma ideia que marcou sempre, que no fundo, e a grande dignidade que é o batismo. Eu vejo que as pessoas não têm noção, não é, da grandeza do batismo. A gente pensa, é padre, certo, padre de facto é uma vocação única, mas ser filho de Deus é a maior dignidade, não é? E eu ainda não encontrei ninguém que no seu cartão de visita pusesse debaixo do nome filho de Deus. A gente sempre põe engenheiro, professor, filho de Deus. Nada se compara, né, a sermos filhos no Filho. E depois, num segundo momento, é que veio a questão da vocação e foi uma espécie de surpresa. Eu não reagi muito bem num primeiro momento, porque eu tinha feito um plano de santidade que Deus tinha mostrado para mim que era muito urgente no meio do mundo. É preciso um santos com jeans e Coca-Cola. Sim, né? sim. Pronto, e eu gostava dessa ideia, eu disse, vamos nessa. Coca-Cola também é bom. Eu concordo com você. e então eu disse, vamos nessa, Carla Cutis. Mas depois, num segundo momento, disse, não, mas no seu caso, o que eu quero é mesmo que você seja padre. E eu disse, mas isso já tem tantos. E já tem tantos padres santos, não é? Não vai acrescentar nada, não é? Então, mas pronto, Deus tem razão, aí obedeci com um pouco convencido, não é? Um pouco triste, não é? Não por falta de generosidade, porque eu queria dar tudo para Jesus, mas ia fazer uma coisa que já está feito, não é? Pronto, mas Deus tem sempre razão, não é? Quando a gente se entrega é mais que bom, é? Portanto sou um padre feliz, não é? Graças a Deus. Deus me chamou. O senhor entra no seminário com qual idade? Eu entro só aos 23 anos, porque eu estudei gestão de empresas antes. Então terminei o curso em junho e em agosto entrei no seminário. Já a meio do curso eu já percebi que veio a vocação sacerdotal, mas eu não quis interromper os estudos. Você chegou no seminário de moto? Não. Não, porque fui para Roma. Né? Foi para Roma. Mas pronto, eu concluí o estudo, eu podia ter interrompido, mas eu, de maneira de temperamento, eu não gosto de deixar as coisas mal acabadas. Também de educação, né? Terminar bem é importante. Começar bem é fácil. Isso. O entusiasmo está lá sempre, não é? Agora, terminar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas é mais difícil. E então, eu não disse a ninguém para não perder o foco, porque senão já não havia motivação para continuar, mas eu fui continuando a fazer os estudos até ao final e só na véspera de terminar o curso é que eu disse aos meus pais e à minha família. Disse, amanhã termino, era o dia dos meus anos, então minha mãe faz sempre um bolo de anos, todo mundo junto. E então eu aproveitei e disse, amanhã termino o curso e depois vou para o seminário. Foi assim um balde de água fria. Nossa. Deu um certo gelo. O meu pai já tinha arranjado um bom emprego para mim e tudo. Eu tinha feito um estágio até num banco brasileiro, no Unibanco, já não existe, em São Paulo, em 97. Então tudo isso foi uma experiência que eu já sabia que não ia ser o meu futuro. Mas foi bom, né? É sempre bom. E depois entrei aos 23 e fiz até aos 30 no seminário, 7 anos. E depois fui ordenado sacerdote aos 30, que também me marcou muito. Foi a idade em que Jesus começou o ministério público. Isso. Então foi tudo... E a formação no seminário, o senhor passou bem aqueles anos do seminário? Teve algumas dificuldades? Então, como foi? Eu gostei muito. Eu escolhi com calma, né, um bom seminário. Infelizmente, às vezes a formação no seminário e nas universidades de teologia não é sempre a melhor. E então, nos anos em que eu estava estudando gestão de empresas, eu comecei-me aproximando dos seminaristas de Lisboa, que era onde eu estudava, e do seminário, ia almoçar no seminário, etc. E então descobri que havia alguns professores na universidade que eles tinham, que era a mesma, era a Universidade Católica Portuguesa,
eu era aluno da Faculdade de Economia, né, de Gestão, mas a universidade é muito grande e tem Direito, né, e tem Teologia, tem Filosofia. E então eu descobri que havia alguns professores assim com umas ideias mais complicadas, né? E então tentei, e eu pensei, e era verdade, se eu ouvir essas coisas que eu ouço dizer, vai chocar de frente. Então vai dar sangue. Vai dar sangue. Vai dar sangue, porque eram coisas pesadas, não é? Por exemplo, coisas que infelizmente às vezes se ouvem, né? O pecado original não existe. Sim. O inferno não existe. Sim. O demónio não existe. Isso. Nossa Senhora não é virgem. Isso. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá, vai dar sangue. E então eu pensei, e depois nessa altura saiu o catecismo. E então eu desde o início me agarrei muito ao catecismo. E tinha discussões com padres e zangas, e eu agarrava muito, estudava muito o catecismo, já conhecia o Novo Testamento, bem, e depois tentei arranjar uma solução, pensar que local onde é que eu posso estudar, onde eu me possa deixar formar sem fazer força, né? Eu confiar, dizer, estes eu sei que é de confiança, vou acolher sem resistência, né? E então fiz uma espécie de pesquisa de mercado, fui a Roma e no fim, aconselhado por alguns amigos, escolhi a Universidade da Opus Dei, a Universidade da Santa Cruz. Sim. Até hoje, na minha opinião, é top. E então lá fiz tudo, não é? 2 anos de filosofia, gostei muito, eu sempre gostei de filosofia desde o tempo do liceu, depois 3 anos de teologia, e depois mais 2 anos de teologia moral, o mestrado. E depois desses 7 anos de seminário, fui ordenado padre. No seminário, uma coisa é a universidade, eu fui mais para Roma por causa da universidade, mas depois a formação do seminário é muito importante, porque é uma formação específica para ser padre. Uma pessoa aprende teologia na faculdade de teologia, mas uma coisa é aprender teologia, outra coisa é aprender a celebrar a missa, e a confessar os velhinhos, e a confessar as crianças, e quem é o sacerdote, né? E os retiros, etc. E a experiência do seminário foi muito boa. O seminário era muito exigente em termos de disciplina, mas eu gosto da disciplina, pode soar estranho, né? Mas eu não tive grande problema. Eu via muitos colegas meus que sofriam um pouco, porque era puxado, era duro, né? Acordar muito cedo e os dias era bem corrido, não sobrava nada, mas como eu queria muito aproveitar, eu queria muito rezar, eu queria muito estudar, né? Aquela voracidade, eu não sentia o peso, né? Então eu podia ter feito só 5 anos no seminário, eu quis ficar mais 2, né? Para fazer o mestrado antes de ser ordenado, porque eu gosto, eu estou bem aqui e pronto. E depois, quando terminaram esses 7 anos, a universidade onde eu estudei, onde eu fui aluno, convidou-me para ser professor e fazer o doutorado, assistente. E então o meu bispo ordenou-me padre e eu, os primeiros 3 anos de sacerdote, fui professor em Roma e escrevi a tese do doutorado. Doutorado em Teologia Moral. Teologia Moral. Fiz como o do Henrique. Exato, fiz a tese em São Tomás de Aquino. Que maravilha. Agora, em Roma, o senhor teve aproximação com o padre Gabriele, não? Desde o início. Desde o início. Eu cheguei em Roma Gabriele Amorfo, é bom saber, nem todo mundo talvez, mas a maioria já escutou falar. Já, então eu cheguei a Roma em agosto de 1998. Sim. E em novembro ou dezembro de 1998 eu conheci o padre Gabriel e comecei acompanhando os exorcismos até 2008. Foram 10 anos seguidos. 10 anos. Então não só conheceu, mas acompanhou os exorcismos. Acompanhei milhares de exorcismos com o padre Gabriel. Milhares. Ele fazia 6... para quem caiu de moto mais de 50 vezes, não tinha problema, não tinha medo do demônio, não. Ele normalmente fazia 6 casos à terça-feira e 6 casos à sexta-feira. Nossa, 12 exorcismos por semana. Mais pesados. E depois havia uns mais leves que ele não tinha a equipa.
O né? que significava acompanhar, já que o senhor não era sacerdote? O padre Gabriel tinha uma equipa de leigos Certo. que faziam toda a acolhida das pessoas, com a família que vem, Sim. e depois que durante o exorcismo ajudavam, seja a segurar, às vezes é preciso segurar na pessoa, às vezes era preciso limpar, né? A pessoa precisa de ser limpa, porque cospe, ou não deixar gritar muito alto, né? Porque às vezes é perto de uma igreja, né? E no meu caso eu dediquei muito a ajudá-lo. Eu preparei, ele tinha umas cábulas com o rito do exorcismo, ele sabia o exorcismo de cor, de memória, mas com o passar dos anos ele estava muito idoso já. Sim. E então ele já tinha dificuldade em às vezes esquecia alguma coisa, etc. Então eu preparei para ele umas folhas ficar mais fácil. plastificadas com plástico, com o rito do exorcismo. E depois, quando ele esquecia uma palavra, eu dizia onde é que ele estava, né? Ajudava ele a pegar outra vez o fio, né? E pronto. E no final, nos últimos 3 anos, eu falei com o meu bispo, quando o meu bispo me pediu para ficar em Roma, quando a universidade fez o convite e eu fiquei mais 3 anos em Roma, como ia ser muito trabalho académico e eu era um jovem sacerdote, para não ser só é muito difícil, não é? E então eu pedi duas coisas ao bispo. Eu pedi 2 coisas para acompanhar o padre Gabriel já como sacerdote e acompanhar uma comunidade do caminho neocatecumenal que eu não conhecia pessoalmente, mas eu via na Praça de São Pedro, via que tinha muita gente nova e que tinha muita alegria. Então, e lia algumas coisas sobre eles, não é? Eles cresceram muito e cresceram muito em países, digamos assim, secularizados. Nas grandes cidades, né? Madrid, Roma, né? Em que tem paganismo, né? E eles abrem seminários, um montão de vocações. E eu vi ali o dedo de Deus, né? E como eu não gosto só de disque, né? Eu gosto de vinde e vede, né? O critério do Evangelho. Então eu tive 3 anos, e era uma coisa que também compatível com a universidade, porque era no final de semana. Final de semana, sábado à noite, eu acompanhava a comunidade. E então foi ótimo, porque eram 30, cerca de jovens, eram todos universitários, e aquilo marcou-me também bastante. Foi uma experiência 10 forte. Anos, algum dia, ainda não como padre, nos exorcismos com o padre Gabriel Amorf. Sim. Algum dia, não, hoje eu me assustei. Esse aqui eu nunca imaginei de presenciar algo desse tipo. Sim. Algum dia passou por isso? Eu diria, quer dizer, logo no início, né, os primeiros exorcismos é um mundo que parece que não é verdade, mas é, né? Mas é muito bonita a experiência na prática. Os filmes não ajudam, porque na prática... Eu ia perguntar se os filmes ajudam. Não ajudam, porque é uma caricatura, é uma deformação da realidade. Quando a gente vê uma caricatura, reconhece a pessoa, mas os traços da pessoa estão bem exagerados. E, portanto, é e não é. Não é, não é uma foto, né? É uma caricatura. Então os filmes, no fundo, o fundamento é verdadeiro, mas está exagerado, está deformado e está descontextualizado. Ali uma das coisas muito bonitas é a serenidade de toda a equipa. Era muita gente, eram uns 5, 6, o padre, mais 4 ou 5. Né? E depois, enquanto o padre reza, todo mundo reza ao terço, em silêncio, e rezava, e havia até sentido de humor, a gente brincava uns com os outros, o padre Gabriel também brincava, e portanto, por incrível que pareça, a gente saía de lá cantando e rindo, não é? Pronto. Agora, às vezes, há muitas cenas fortes, não é? Às vezes, quer dizer, ali o braço, os diálogos com o demónio, não é? A raiva do demónio, a fúria do demónio, a vontade que o demónio tem de nos destruir, literalmente, de nos matar, não é? Então tudo isso se toca muito, não é? A gente vê isso, o ódio a Deus, a Nossa Senhora, são tudo coisas impressionantes, as coisas sagradas em geral, não é? Pronto, então, e depois há casos mais dramáticos que a gente vê como o demónio quase que destruiu a família e a vida, quer dizer, até fisicamente, a pessoa depois, às vezes há quedas que o demónio causa, né? A pessoa cai das escadas, partiu as pernas, né? E foi operada e não sei o quê. No outro exorcismo ela vem muito...
E, portanto, são dramas, não é? Portanto, tudo isso a gente vê, e a grande questão é como é que Deus permite ao mal tanta margem de manobra, não é? Essa é que é a grande questão. Mas a resposta da fé é que Deus do mal consegue tirar bens maiores. Não é? É o que vemos ali, não é? E pronto. Mas é isso, não é? Então, foram 10 anos de curso praticamente, né? 10 anos de curso. Então, naturalmente, o senhor já volta a Portugal, já com essa vereda de ser também um padre exorcista. Sim, então, depois o que aconteceu foi, quando terminou os 3 anos de contrato com a universidade, Sim. a universidade tentou renovar, né? Tentou que eu ficasse lá. O bispo queria que eu voltasse e que eu fosse professor junto da diocese, né? Então eu voltei, ficou uma situação intermédia. Houve um acordo entre o bispo e a universidade que eu ia 2 meses a Roma por ano e depois do resto do ano eu ficava e dava aulas num Instituto de Teologia em Viseu. E então, quando houve essa mudança, eu pedi ao bispo que, então, se eu vou dedicar-me ao ensino cá, eu gostava de dedicar uma parte do meu tempo também a atender as pessoas nos exorcismos. E então ele aí nomeou-me, foi em 2008, quando eu voltei de Roma. Fui ordenado padre em 2005, portanto 3 anos depois, em 2008, eu fui nomeado exorcista quando voltei para Portugal e comecei a fazer o que o padre Gabriel fazia em Roma, eu fiz igual. O primeiro, então, que o senhor fez como sacerdote já não tinha problema, porque já tinha prática, né? Já tinha visto muita coisa, e os primeiros até nem foram. Foi entre 2005 e 2008, naqueles 3 primeiros anos de padre, eu nas férias vinha a Portugal, e o que é que acontecia? Às vezes nas confissões as pessoas abrem o coração e dizem: padre, eu ouço coisas às vezes à noite no meu quarto, ou vejo vultos, ou aconteceu isso. E então, como eu já tinha alguma sensibilidade nessa área, eu dizia: agora vamos concluir a confissão, mas depois da confissão eu vou dar uma bênção, né, de libertação. E então, às vezes, não é sempre, não é, surgiam casos que eu via que tinha manifestações diabólicas. Eu rezava só uma pequena oração de libertação e o demónio já reagia. E então, nesses casos, eu telefonava ao bispo e pedia ao bispo autorização para poder rezar o exorcismo naquele caso, que eu já tinha feito o diagnóstico, né? Como o bispo sabia que eu tinha ele dava autorização para o caso. Eu não era exorcista, era só para aquele caso. Certo. Quando eu vim para Portugal, já era uma coisa mais normal, né? Porque o bispo já sabia que eu tinha tido alguns casos na diocese, né? E portanto deu-me, e eu comecei a receber mais gente, e foi isso. Quando se chama um exorcista, quando se percebe uma manifestação, quando se ouve vozes, quando a pessoa já participou de alguma seita que tenha ligação com o espiritismo, o candomblé, em que situações uma oração de cura e libertação, talvez feita por um leigo, já pode resolver? Em que situações que as pessoas devem procurar um exorcista? Certo. Então, essa é uma das perguntas mais frequentes. O ponto de partida são distúrbios estranhos, né? O conceito é esse, ou seja, distúrbios para os quais não se vê uma explicação natural. E por isso é preciso sempre um certo discernimento, com alguma prudência, né? Eu estou tendo desmaios. Padre, é o demónio? Não sei. Já foi ao médico? Não, então vá ao médico. Então, não é? Então tem que pôr um certo freio, porque tem gente que vê o demónio em tudo. E não é assim, não é? Na maior parte das vezes há muitos sintomas, é um quadro de coisas estranhas. Normalmente não é só uma coisa, não são só desmaios, né? E os sintomas menos ambíguos são a aversão às coisas sagradas. A pessoa custa-lhe entrar na igreja ou no cemitério, que é um lugar sagrado, ou estar presente na missa, ou no terço, né? Ou à frente do Santíssimo, né?
E, portanto, esses são os menos ambíguos. Mas mesmo esses têm que ter cuidado, porque tem gente que se deixa sugestionar. Vê os vídeos, vê o exorcista dizendo isto, vai no Santíssimo e desmaia. Isso. Mas é sugestão, não é o demónio, né? Ou é pânico, ou é... Histerismo. Pronto, isso acontece. Portanto, é preciso sempre prudência, né? Eu digo que são os menos ambíguos, mas tem que ter prudência. E como eu digo, é um quadro. A grande porta de entrada são os chamados pecados contra a virtude da religião. São 3, sobretudo, ou 3 famílias de pecados: a idolatria, a adivinhação e a magia. Em que, de alguma maneira, nos 3, o que há de comum? Eu confio a minha vida a uma força sobrenatural. Para ser mais técnico, preternatural, do mundo angélico. E espero dela ajuda, ou presto-lhe culto. Não é? A idolatria, presto culto a uma criatura em vez de ao Criador dos céus e da terra. Adivinhação, espero ajuda, uma fonte de conhecimento que não é natural. Não é? Ser uma inspiração, as cartas, não é? Os astros, não sei o quê. E a magia é não uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de força. Não é? Para o bem, para curar, magia branca, ou para o mal, para matar. Não é? A maior parte dos casos que eu recebo são pessoas católicos não praticantes, vítimas de um malefício, ou seja, de uma magia negra. Por inveja, por ódio, por vingança, na família, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. São os casos mais frequentes. E por não serem praticantes, por não se confessarem, por não comungarem, por não rezarem, são vulneráveis a estes distúrbios diabólicos. Entendi. Pronto, esse é resumido muito é isso. Sim. Hoje se fala muito assim, se a gente comentar muito sobre as religiões de origem africanas, né, e tal, a gente é tido como preconceituoso, certo, ou alguma tal. Porque às vezes nós católicos a gente afirma, olha, não vai para esses lugares porque existem forças do mal. Né? Mas como é que se fala que é do mal só porque o outro escolheu outra, entre aspas, religião? Sim. Mas até que ponto o espiritismo, candomblé, umbanda, pela experiência que o senhor já tem, até que ponto isso pode abrir portas ou prejudicar ou diretamente atingir alguém que é católico ou não, ou alguém, assim, no geral? Certo. Então, como eu dizia há pouco, se nós não estamos servindo o Senhor Deus do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, como é que Abraão reconheceu que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Jerusalém, servia ao mesmo Deus? Como é que Abraão, que não o conhecia, encontrou um sacerdote, rei desta cidade? Como é que eu sei que ele serve? Porque ele servia o Criador do céu e da terra. Portanto, isso é muito importante. Quando a gente procura outras entidades que não são o Criador do céu e da terra, e o Criador do céu e da terra revelou-se à humanidade, disse quem era, falou-nos, enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo. Portanto, se nós estamos à procura de ajuda, salvação, iluminação, fora da palavra de Deus, fora dos sacramentos que ele instituiu, fora da igreja que ele fundou, estamos a abrir o coração ao inimigo. Não é? Nestes cultos afro-brasileiros, etc., é muito evidente que é o demónio que reina. O espiritismo, São Tomás de Aquino, voltando ao meu amigo, diz que é um pacto expresso com o demónio, invocar os mortos, e Deus proíbe isso na Sagrada Escritura. Porque a gente diz, mas é espírita, mas é cristã. Então, mas não leu a Bíblia. O que é que Deus diz no Deuteronômio 18? Não é? Não fui eu que escrevi. E, portanto, ou levamos a sério a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento é uma contínua luta para tirar o povo dos ídolos de Israel e destas práticas supersticiosas, porque a tentação era grande. Os povos pagãos tinham estes lugares altos e etc. E o povo de Israel o que é que fazia? Dizia, não, Deus é o que me tirou do Egito, mas vou fazer um bezerro de ouro. Não é? Mas vou também ali. E hoje temos isso, temos cristãos pouco convencidos, no fundo com uma fé pouco formada, e que ao domingo vai à missa, terça-feira vai ao centro espírita. É incompatível. É incompatível.
Sim. Os profetas do Antigo Testamento usavam a imagem do adultério para mostrar como não faz sentido eu casar-me com alguém e depois andar com outra. Não é? É incompatível. Então a quem é que eu amo? Não é? E, portanto, mas foi uma catequese que os profetas demorou, não é? Este monoteísmo, só existe um Deus verdadeiro. Os deuses dos pagãos não são deuses, são demónios que seduzem os homens, e o demónio sempre imita e arranja, como é que eu hei de explicar? Quando nós vamos numa geladaria, tem muitas variedades, não é? Mas no fim é tudo sempre gelado. O demónio faz isso com todas estas formas de superstições e tem muita variedade. Né? Tem umas mais pesadas, tem satanismo, mesmo dentro do satanismo tem muita variedade. E pronto, e ele arranja para todos os gostos. Né? E então muita gente cai pensando, mas isto não é expressamente o demónio. Por trás está ele. Né? Por trás está ele. Deus proíbe invocar os mortos. E portanto, se você vai brincar com o fogo, arrisca-se. Né? Temos que obedecer a Deus, em ser humildes, obedecer a Deus e viver como Ele pede. Né? Portanto, no fim é isso. Né? Na minha vida, andando por aí como missionário, já presenciei bastante coisa. Né? Já participei de momentos de oração, por cura e libertação, já atendi diversas pessoas, já vi muita coisa. Certo. E uma percepção que eu sempre tive é que o ódio ou a falta de perdão, sim, ele diretamente, em muitos casos, estava ligado a um caso ali de uma certa infestação ou manifestação. Claro, não é possessão, mas sim, ali, ligado. Né? Esse fator, esse pensamento é verdadeiro. E quais os outros pontos, por exemplo? Alguém que, de certa forma, o senhor falou, da magia, se envolveu e tal. Sim. Mas além dessa questão do ódio, do rancor, existem outros pontos que acaba colocando a pessoa ali já, além dos que o senhor já falou, já predisposto ao mal reinar na vida daquela pessoa? Certo. Então, objetos dentro de casa. Certo, os amuletos, é muito típico. Isso. Pronto. A porta dos distúrbios extraordinários são, de facto, esta família de pecados, certo, que eu expliquei, não é? Adivinhação, magia e idolatria. Pronto. A superstição, tecnicamente. Mas a saída, as pessoas que têm estes distúrbios para sair, para ser libertas, tudo aquilo que de alguma maneira as prende ao pecado, condiciona a libertação. Ou seja, a falta de perdão não é a causa dela estar possessa, certo, mas é a causa dela não ser liberta. Está vendo? Pronto, ela está possessa por outro motivo, mas ela não fica bem porque não, a graça de Deus não está entrando. Porquê é que não está entrando? Porque há um apego ao pecado. E por isso o trabalho do exorcista é sobretudo um trabalho de direção espiritual, de ajudar a pessoa, sobretudo um católico não praticante, a conhecer a fé e a viver a fé e a fazer cada vez confissões melhores, mais arrependidas, mais completas. Não é? Portanto, esse trabalho é muito importante. Se falta conversão, o processo de libertação não se dá, ou dá-se mal, não é? Ou a pessoa não fica... Não é? Porquê? Porque falta a conversão. Falta o arrependimento. E às vezes o demónio usa muito, no fundo, as nossas brechas, cada um tem as suas lutas, mas usa muito a afetividade, não é? O ressentimento, o rancor, e os medos, sim, também, sim, tudo o que tem a ver com a nossa parte emocional, o demónio gosta, não é, de aproveitar todas as brechas, não é? E portanto às vezes uma parte do trabalho do exorcista é ajudar a pessoa a tomar consciência disso, e a trabalhar e a caminhar e com paciência e apoiados na graça de Deus, não é? E por isso eu muitas vezes faço orações de cura para desbloquear a libertação. Sim. Às vezes eu digo à pessoa, olha, repita comigo, eu perdoo de todo o coração a não sei quem, por ter feito isso, é importante ser concreto, isso, e por ter dito isso, e por ter feito isso. E às vezes depois dessa oração de libertação, desbloqueia, né, o caminho da libertação. Dessa oração de cura, né, depois dessa oração de cura bem feita, desbloqueia a coisa. O senhor experimenta na pele, talvez, o que eu vou falar agora. Quando chega no encontro, sim, em lugar,
As pessoas tratam o padre exorcista como se fosse um padre de categoria nível 2. Sim. Ah, o padre exorcista, o É. padre do É, céu, aquela coisa, né? Então, então se vier de outro país, e se vier nível de outro, 3. nível 3. Mas o motivo, talvez, Sim, não seja uma escassez de exorcistas no mundo, sim. porque são pouquíssimas as dioceses É. que se tem realmente exorcistas constituídos, ou pelo menos 2, às vezes raramente 1. Certo. Não seria necessário um acordar para isso? Por que falta tanto nas dioceses, na igreja, uma presença de sacerdotes exorcistas? Ou realmente é para ter poucos mesmo? Não, é para ter muitos, e hoje com o paganismo, à medida que cresce o paganismo, a quantidade de pessoas com problemas de origem, distúrbios extraordinários de origem é mais. E portanto há cada vez mais trabalho. Quando o padre Gabriel, quando eu estava começou nos exorcismos, havia 20 exorcistas em Itália. Na Itália inteira? Na Itália inteira. Hoje tem mais de 200. Ou seja, ele sensibilizou os bispos para este problema pastoral. Certo. E graças a Deus hoje em dia há muitos exorcistas falando e muitos teólogos escrevendo sobre estes temas, né? Por exemplo, agora há uns anos saiu um livro interessante, Os Jovens e o Esoterismo, certo, e o Ocultismo, né? São tudo, às vezes a abordagem é mais sociológica ou mais teológica, mas são estudos que nos ajudam a perceber qual é o nosso contexto pastoral. Sim. E, da parte da Igreja, nós temos que dar a resposta às necessidades do povo de Deus. Né? Pode ser catequese, pode ser mais sacramentos, pode ser orientação. Né? E, neste caso, a pastoral da libertação está muito esquecida. Né? Porquê? Porque os bispos, a maior parte dos bispos viveu noutro contexto. Num contexto mais cristão, que não havia tanta bruxa, nem tanta coisa, né? E o mundo muda muito rápido. Hoje em dia, em 20 anos, o mundo muda muito. Então, às vezes os bispos não sentem essa necessidade pastoral. Pensam que não é tanto assim, que é exagero do padre. O padre escreveu o livro, mas é um exagero, não é bem assim. E às vezes há ainda outros problemas, digamos, de origem teológica. O bispo, no seminário, aprendeu que o demônio não existe, né? Estudou Rudolf Bultmann, não é? Que diz que os milagres do Novo Testamento é tudo um exagero, não é bem assim, não é? Então como é que ele vai nomear um exorcista se o demónio não existe? É um contrassenso, não é? E portanto é preciso paciência e formação, no fundo, por um lado sensibilizar as autoridades eclesiásticas para este problema pastoral. Sim. O povo de Deus está sofrendo por falta de exorcistas. E, por outro lado, dar a resposta, não é? E os exorcistas também não se improvisam, não é que dá para... Não chega só a nomear, fazer um decreto, não é? Porque se o padre não acredita... não adianta. Tem muitas dioceses cá na Europa em que o bispo nomeia um exorcista para ficar bonito na fotografia, mas o padre não acredita que o demónio existe e não quer fazer exorcismos. Então, está nomeado, mas é o exorcista, mas não faz, não é? Sim. Então, isso não resolve também. Portanto, no fim é uma questão também de conversão, digamos assim, né? E pronto. O nível de conversas e o quanto a gente escuta hoje sobre o suicídio no mundo inteiro, não é, padre? A gente escuta um caso atrás do outro. Sim. Pode-se afirmar que diretamente isso também está ligado a uma força maligna? Talvez, claro que sim. E a outra pergunta é que hoje o pensamento sobre o destino de uma alma de um suicida chega a ser diferente sobre o que a maioria das pessoas tem no coração. Porque hoje tem um sofrimento porque perdeu o filho, mas um sofrimento 3 vezes maior de como está a alma do filho. Certo. Não é? Qual que é o caminho que a gente pensa hoje da realidade suicida no mundo inteiro? Certo. Então, eu diria, primeiro, o demónio é o grande instigador do pecado.
E isto vale para qualquer tipo de pecado. O demónio alegra-se no pecado, porque sabe que o pecado nos separa de Deus, ofende a Deus. E, portanto, o suicídio é um pecado especial, porque é um pecado que tem consequências irreversíveis. Sim. Como é que o suicida se vai confessar a seguir? Isso. Não é? Se deu certo, não, é complicado. Ou deu errado. Ou deu errado. Se deu Exato, certo. exato. Sim. Na intenção. Exato. Sim. Então, é um pecado dramático nesse Sim, sentido, sim, não é? sim. É um pecado que tem consequências irreversíveis. Como outros também, há muitos pecados que também têm consequências irreversíveis. Mas é importante fazer uma distinção, eu vejo isso muito no meu ministério. É verdade que as pessoas que são atacadas pelo demónio também são muito atacadas nesta área das incitações ao suicídio? Sim. Os casos que eu tenho nos exorcismos, muitas pessoas tiveram tentativa, e o demónio instiga muito ao suicídio, sim. E às vezes involuntariamente, ou seja, como eu digo, faz cair das escadas, ela parte, podia morrer. Não é? Portanto, às vezes há casos que é completamente involuntário. A pessoa pode acabar morrendo por culpa do demónio. Às vezes é por instigação mais interior. A pessoa, num caso de desespero, o demónio massacra muito com aquela ideia, não é? Mas também é verdade que eu noto que no mundo em que vivemos há muita depressão, a crise do sentido. Há muita gente que vive sem e triste, né? E a depressão é uma doença. Eu não sou médico, mas eu vejo que a depressão tem uma grande correlação com o suicídio. Sim. Ou seja, infelizmente, né? Portanto, e isso tem uma causa patológica, né? Portanto, e preciso cuidar, não é? Não pôr as culpas todas no demónio. Não é que o demónio não se alegra. O demónio alegra-se com a depressão e com a tentativa de suicídio das pessoas que estão deprimidas. Mas ele não é o fator, a causa principal, Sim, não é? sim. Naquilo. É mais um, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que é importante distinguir isso. Depois, nos últimos anos também houve um certo progresso nas ciências psicológicas, não é? E portanto hoje, em 2023, nós temos uma consciência dos mecanismos psicológicos ligados, por exemplo, à depressão e às tentativas de suicídio, e isso do ponto de vista moral tem a sua relevância. Porquê? Porque a responsabilidade da pessoa, a chamada imputabilidade moral, é muito atenuada e no limite até anulada por estas patologias. E por isso é que também a Igreja mudou de posição em relação ao funeral das pessoas que se suicidam. Até há uns anos atrás Não se celebrava, porque o suicídio objetivamente é um pecado grave. Né? Mas o que é que a ciência mostra? Mostra que a pessoa pode estar muito condicionada na sua liberdade e fazer o que não quer muito. Né? E depois ainda há outro fator, mesmo tendo alguma liberdade e fazendo um pecado mortal, ela pode até arrepender-se antes do último suspiro. E isso só Deus conhece. E, portanto, a Igreja, eu acho que bem, mudou e, portanto, hoje fazemos o funeral e esperamos na misericórdia de Deus. Né? E temos motivos objetivos para esperar, né? Que ela se possa salvar. Portanto, eu penso que é importante esta palavra de conforto às pessoas que passam por este drama na sua família. Né? Que já condiciona o inferno a quem se suicidou. Não é bem assim. Não é assim. Não é certo que suicidou-se está no inferno. Não é certo. Pronto, esse é o ponto. Não é? E, portanto, é importante dizer isto às famílias que passaram por isso, porque eu vejo pessoas muito fervorosas, com muita formação, que às vezes desesperam um pouco. Não é? Pronto, padre, ele condenou-se. Não sabe. Não sabemos. E esperamos na misericórdia de Deus. E pronto. Existem várias contestações sobre a questão da maldição hereditária. Né? Alguém que fez na vida e o filho paga por isso. Certo. Alguém que fez um pacto com o demônio e respingou no filho e o filho agora está com uma manifestação demoníaca e certo. tal. E eu já ouvi diversos direcionamentos sobre isso, né? Sim. Mas o senhor, como um dos maiores exorcistas, talvez atualmente no mundo, dos mais, não é questão de influência, mas
Além de conhecidos, 10 anos com o padre Gabriel à morte, ninguém fez esse curso além do senhor. Isso aí a gente pode afirmar que Sim. o curso que o senhor fez, ninguém fez. Então não tem jeito, né? Então, nesse caso, o que falar sobre essa questão da maldição hereditária? Certo, então, 2 ou 3 ideias também que há alguma confusão, é verdade. Primeiro, uma ideia bem importante bíblica que nós às vezes afrouxa. As consequências temporais do pecado. O que é que são as consequências temporais do pecado? São as consequências na história, digamos assim, têm de facto um certo nexo geracional. Ou seja, um pai que agride a esposa, Sim, né? Aquilo marca aos filhos e depois marca aos netos. Sim, né? fez uma marca pelo que vi. Sim. Por vias naturais. Por vias naturais. Não é preciso pôr o demónio, que é complicado. Pronto. Portanto, há um lastro, há um peso, há consequências temporais do pecado. Uma questão traumática, talvez, ali. Ele viu, ele Exato. Percebeu e tal. Às vezes são psicológicas, às vezes são físicas mesmo, não é? Eu incendiei a casa ardeu. Isso. A consequência temporal é não há casa. Isso. É muito simples, não é? Passado 10 anos continua a não haver casa. Pronto. Então, a Bíblia insiste um pouco nisto, não é? O pecado deixa os seus efeitos não só na alma do pecador, às vezes no corpo também, e depois também, de alguma maneira, na sociedade, na família e na própria criação. Toda a criação, de alguma maneira, é desequilibrada com as consequências do pecado. Portanto, há uma solidariedade a níveis diferentes. O pecado introduz desordem em mim, na minha relação com os outros e na criação. Esta ideia é importante, porque às vezes nós vemos o pecado muito só a minha alma e Deus. Sim. Não é assim tão simples. Né? E daí a penitência, e a reconciliação ser também reconciliação com a Igreja. Porquê? Porque há uma solidariedade. Né? Pronto, esta é uma ideia importante que às vezes não temos muito presente. Segunda, a Bíblia diz que pune o pecado do pai dos filhos até à segunda... Tantas milhares de gerações. Mas também a bênção, é importante ver a desproporção depois, que a bênção de Deus vai até à milésima. Ou seja, o pecado tem uma certa inércia, podemos dizer, social, cosmológica, se nós quisermos, mas a bênção é sobreabundante. Portanto, esta é importante. Né? Depois, do ponto de vista em específico dos ataques diabólicos numa linha familiar, que é um discurso diferente, né? Eu falei do pecado em geral. Agora, outra coisa é possível que uma pessoa que faz uma consagração ao demónio, os filhos serem atacados, etc. Sim, é possível. Tenho alguns casos, às vezes, e infelizmente as consagrações feitas de membros da família produzem um laço espiritual forte, ou seja, é difícil tirar o demónio, é mais difícil tirar o demónio quando foi o avô ou o pai a consagrar os familiares. O laço de sangue também é um laço espiritual, não sei bem explicar, não é? Pronto. Normalmente os casos que eu tenho é o vizinho, o colega de trabalho, não sei o quê, por causa do terreno, por causa do trabalho. Não. Então isso resolve, mas às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Isso é bem complicado. E o demónio, até no exorcismo, reclama os seus direitos. Diz, o pai deu-me. Não acredito. Diz, ela é minha, porque o pai me deu. Né? E fica ali e não quer largar. Não é? Pronto. E infelizmente isto pode durar várias gerações, porque às vezes a consagração é feita das descendências. O demônio também entende os direitos humanos, né? Mas aqui não são os direitos humanos, brincadeira. Ele reivindica os seus reivindica. E às vezes há toda a consagração pode não ser só de um descendente, mas pode ser dos meus descendentes, e às vezes até é tipo a linha feminina, às vezes são as senhoras, não são. Tudo isso pode acontecer, e tenho casos desses. E depois no caso das famílias, digamos assim, ligadas ao ocultismo, porque há famílias de bruxos, né? Portanto, o pai era bruxo, o filho é bruxo, e depois às vezes vem um que não quer. Então, esse de alguma maneira também experimenta um certo assédio, porque no fundo toda a família está bastante consagrada ao demónio, não é? Portanto, o pai consagra aos filhos para dar aquela fonte de rendimento aos filhos, não é? E quer iniciá-los no mesmo trabalho que ele fazia.
né? E os filhos até conseguem adivinhar com a ajuda do demónio, etc. E se eles quisessem trabalhar, como diz o povo, eles seriam muito ricos. Né? Mas às vezes há uns que não escolhem Deus. Então, esses têm uma vida dura, né? Para sair é difícil, né? Mas é possível, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Pronto, tudo isso pode acontecer e pronto. E às vezes não se sabe muitas causas, porque a gente não sabe até mais para trás o que é que aconteceu, não é? A gente às vezes sabe o que... Eu pergunto às pessoas, e o pai, o que é que fez? E o avô? Eu não conheci. E o bisavô? Não sei. Ouvi dizer que tinha o livro do São Cipriano, das bruxarias. Às vezes temos só alguns indícios, não é? Pronto. Até que ponto um objeto na minha casa pode ser porta do demônio? É indicação de quando alguém recebe algo ou de forma periódica mandar abençoar a sua casa? Água benta já seria um sacramental que ajudaria em você sempre rezar, você mesmo na sua casa com água benta e tal. Até que ponto um objeto, pela experiência que o senhor já teve, é capaz de mudar a normalidade de uma vida no campo espiritual? Pronto, então, é sempre um pouco a mesma lógica, né? Objetos envolvidos em cultos ocultas, não é? De alguma maneira o demónio depois consegue usar para ir para além da simples tentação, não é? E por isso é preciso algum cuidado com alguns presentes de origem duvidosa, é o que eu digo às pessoas. É preciso aqui algum bom senso, porque não é preciso ficar em histeria, em paranoia. Se não há nenhum distúrbio, não temos que criar problemas, não é preciso inventar problemas. Mas às vezes há coisas estranhas que acontecem e é preciso um pouco ir à procura da causa. Às vezes, em alguns casos, eu digo às pessoas, olha, veja se não encontra, não sei o quê, né? E encontram as pessoas. Encontram um saco com coisinhas, não sei o quê, que o vizinho pôs no terreno, ou não sei o quê, ou estava debaixo da cama, não sei o quê, como é que descobriu. Porque as pessoas depois dizem coisas estranhas, dizem, eu sinto muito mal no quarto, quando eu me deito fico muito mal, sei quê, então veja se não há, sei quê, né? E depois, desde o casamento estou mal, depois eu pergunto, não é? Que alguém lhe deu alguma coisa, sei quê. Pronto. E portanto, regra geral, os cristãos têm o hábito de abençoar as coisas. Isto vale desde o início. Né? Havia um problema parecido que já nós encontramos no Novo Testamento, que era o tema da carne imolada aos ídolos, com São Paulo. Não é? São Paulo fala sobre isto até mais que uma vez, porque era uma questão que dava uma certa divisão. Era muito claro para os cristãos que não podemos, de alguma maneira, participar na idolatria. Sim. O problema era, a carne era usada em cultos pagãos, mas depois era vendida no mercado. E lá no mercado tinha uma letreira a dizer, veio o sacrifício à deusa não sei quanta. Não é? E uma pessoa tinha, posso comprar e comer ou não posso? Não é? E então os cristãos escandalizavam-se facilmente, alguns já não podem. Era evidente para todos que não podemos participar, mas comprar a carne para comer é participar no culto que já foi ontem ou antes de ontem ou não? São Paulo diz, pode, desde que seja abençoado, abençoa e come tranquilamente, não tem problema. Portanto, eu penso que é preciso ajudar as pessoas a reganhar esta confiança no poder da bênção de Deus e não viver atormentados. Os cristãos nunca viveram atormentados, é ao contrário. Quem sai, quem foge, quem apanha é o inimigo. Né? Portanto, tudo o que é honesto, carne para comer é honesto, podemos ter e abençoar e tranquilo. E mesmo com objetos, desde que não sejam objetos em si desonestos, né? Se eu tiver um ídolo satânico ou assim, isso não dá para abençoar e guardar. Mas tudo o que for, o resto, dá para abençoar e guardar. Né? E para isso é que servem as bênçãos e os exorcismos. Os exorcismos também podem ser rezados sobre as coisas. Portanto, não é que tem que ser destruído sempre. Né? Para isso é que serve o exorcismo. O carro está estranho, vou incendiar o carro. Não, vou abençoar o carro e vou usar o carro tranquilo. Não é? Pronto. Isso mesmo. Olha, eu tenho duas perguntas que são das principais que eu queria tocar aqui, mas eu quero pedir 1 minuto a você que está conosco. Não é? Primeiro, para agradecer de coração a presença da Veste Sacra aqui no nosso podcast. Essa camiseta que eu estou utilizando aqui, achou bonita? Linda. Linda. Nossa, esse linda merece a Veste Sacra mandar uma para o Padre Duarte, não merece? Esse linda, hein? Eu vou preparar e vou mandar para o senhor. Receberia de bom grado, né? Oba, legal.
A Veste Sacra, como você está vendo aí o site, são camisetas belíssimas, fabricadas na cidade de Brusque, Santa Catarina. Camisetas que realmente evangelizam, camisetas católicas de verdade. Ela sempre nos veste aqui no Santo Flow. E você pode pedir, vai chegar na sua casa com muita rapidez. E a Veste Sacra, ela, além de rapidez e ser uma camisa católica, é extremamente confortável. Realmente feito com fios muito bem escolhidos, com algodão de extrema qualidade. Então você vai pedir na sua casa aí, não só essa, mas são dezenas ou praticamente milhares de estampas que você pode ter, sempre estampas assim nesse nível de catolicismo, né? Vale a pena, né? Nota 10. Nota 10. E também quero trazer para você uma outra oportunidade para sua casa, para o seu trabalho, é ter realmente uma imagem que vale a pena. Sabe, existem imagens que são imagens, existem imagens que nos levam a rezar, não é? Como essa que eu trouxe de presente para o senhor do Artesanato Costa, que a gente está trazendo aqui. E vai ficar aqui hoje de presente o padre Duarte Lara. Muito obrigado. Um passarinho me falou que existe alguma proximidade do coração do senhor com a Imaculada Conceição. É verdade. E essa daqui vai acompanhar o senhor lá do artesanato. Vou mostrar aqui com detalhes. O senhor mostra lá na câmera do Artesanato Costa. O que é que o senhor achou? Pode falar. Muito bonita. Eu olho logo nos olhos, Isso. porque é difícil fazer os olhos bem, tão perfeitinhos. Imagens do Artesanato Costa, na minha opinião, são imagens que falam, não é? Imagens que nos levam a rezar. E aí agora o padre Duarte Lara tem também o Artesanato Costa, que assim, você vai olhar no site, são dezenas, nossa, milhares, se fala de mais de 3.000 formas de imagens, é muita coisa. Mas das mais tradicionais, você pode olhar aí no site, pedir também na sua casa e o padre vai dar opinião. Vale a pena ou não vale a pena? Muito bonita. Muito bem feito, muito É detalhe, verdade. não é? Muito... É verdade. Mas por que a Imaculada Conceição tem alguma proximidade com o senhor? O senhor tem uma devoção? Devoção pode-se dizer nossa, mas uma proximidade a esse título de Nossa Senhora. O motivo principal foi porque no dia do meu batismo o meu pai me ofereceu à Imaculada Conceição. Olha só. Então ela é que tem os copyrights aqui. Os copyrights, gostei. Ela que Tem os créditos. Tem os que créditos. maravilha. Né? Que coisa boa. Então foi bem escolhido. A gente Muito. quer agradecer ao Artesanato Costa pelo presente e por Obrigado. essa lembrancinha aí ao padre Duarte. E seja aí companheira. Olha os olhos dela, eu nem tinha olhado. São... Veja com atenção. Olha só. Mas olha, realmente, belíssima, viu? Belíssima. Mas vai ser uma boa companheira, com certeza. Então, o Artesanato Costa você também pode ter na sua casa, tá bom? Ô padre, duas coisas importantíssimas aqui. Vamos lá. Nós poderíamos passar horas e horas escutando as experiências que o senhor já teve em exorcismos e tal. Mas me parece que essas experiências elas serão expostas em um livro próximo. Isso é verdade, padre? Não? Parece que sim. Que maravilha. Mas não sei se vai ser muito o tema, o foco vai estar muito Certo, nos exorcismos, sim, né? sim. Não sei. Tem que falar com a autora. A Ana Lígia, ela está aqui, tá certo? Mostra um pouquinho, Ana Lígia. Pega lá a câmera. Ela fica sentadinha mesmo, Ana. Tá ótimo aí no sofá. Dá um jeitinho ali, filha, vai. E a Ana está preparando esse livro, que ainda vai ter um título especial, né, Ana? Ainda vai ter, né? Ana Lígia, todo mundo conhece, ela é escritora de vários livros, como Diário do Silêncio, Inquisidor de Símbolos e outros, tá certo? E está preparando também aí um livro que foca não só nos relatos de exorcismo, mas também a vida do padre Duarte, né, Ana? Também, não é? E outras coisas também, não? Também outras coisas. Outra coisa, né? Então, esse livro em breve, né? O passarinho me disse também que talvez vai ser na editora Apacentar, não é, Ana? O passarinho tá sabido. Que para mim vai ser um grande presente, não só porque sou proprietário da editora Apacentar, mas porque o nome Apacentar é uma homenagem a Dom Henrique, que tinha como lema episcopal Apacentar em Cristo. Então, eu tenho certeza que ele também
está muito feliz em Nosso Senhor ter preparado essa aproximação e esse livro aí, que vamos ver como que vai sair, mas em breve você pode esperar pela editora Epacentar, com a escritora que é a Ana Lígia, que vocês já conhecem, e com o teor do Padre Duarte Lara. Que presente, não é? É o primeiro ou o senhor já escreveu? Tem um outro que eu já vi, não é? Do senhor? Um livro? Tem um que eu publiquei com a Canção Nova no Brasil. Eu lembro. Exorcismo, Oração de Libertação em 40 questões. Certo. Demónio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. Isso. Esse eu publiquei. É como se fosse um tratado rápido de perguntas e respostas, de questões. Isso. E depois, basicamente, tem esse, né? E depois tem outras coisas mais académicas. Mas para o povo é esse. Ótimo. Então esse outro aí estaremos esperando com muita curiosidade, né? Vai ser muito bom. Ô padre, tocando no assunto do fim dos tempos, o senhor tem vários vídeos que falam sobre isso. Certo. Levantar essa questão não seria despertar medo no coração das pessoas? Sim. E de que forma falar sobre isso para que não caiamos num viés desesperado, certo, ou simplesmente aterrorizante, certo, em relação a esse assunto? Certo. Então, quem levantou essa questão foi o céu, foi Nossa Senhora, não é? Como se fosse assim, padre, como se fosse assim, olha, não fui eu que comecei. É um disclaimer, não é? Então, se a iniciativa fosse minha, eu concordaria que não é boa ideia levantar a questão. Mas é o céu, o que é que eu noto? Eu noto um padrão nas aparições marianas dos últimos 200 anos, se nós quisermos, de nos querer preparar para tempos difíceis. Não de nos querer assustar para tempos difíceis, mas de nos querer preparar. Porque eles virão. E se nós pegarmos também na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, tivemos isto parecido com os profetas. Não é? Os profetas tentando trazer de volta o povo de Deus para dificuldades que acabaram vindo. A Assíria veio e deportou as 10 tribos do norte por toda a terra. Sim. E depois a Babilónia, 70 anos de exílio, não é? E portanto, Deus tentando sempre evitar, é uma espécie de como é que eu hei de explicar? É uma espécie de trem que vai entrar em colisão e alguém já percebeu isso. Não é que quer assustar por assustar, mas quer preparar. Põe o cinto, E neste caso não é só para sobrevivermos do ponto de vista fisiológico, esse não é o ênfase do céu. O céu é nós, no fundo, não perdermos a fé e não desesperarmos e sermos sal da terra e luz do mundo nesse contexto que está chegando. E infelizmente o que é que eu vejo? Que tudo o que parecia tão improvável há 20 anos estamos vivendo agora. E coisas que Nossa Senhora disse que pareciam, custava a acreditar, nós já são realidade. E por isso eu penso que... E Nossa Senhora, no fundo, no meu caso, eu sinto-me às vezes um pouco um profeta Jonas. Eu não me apetece muito esta missão, não é? Porque vai ter a etiqueta do excêntrico e do louco, não é? Sim. Jesus está voltando, mas é o que Deus me pede, portanto, Deus seja louvado, eu vou obedecer e não estou preocupado muito com o resultado, não é? Estou preocupado com ser fiel a Deus, até ao fim, custe o que custar. Se eu ficar sozinho, eu continuo a fazer o que Deus me pede, não é? Pronto. Mas eu penso, e eu vejo também que as pessoas que acolhem com fé e com calma, não é? Não são pessoas alucinadas, nem nós vivemos intensamente. O cristão no mundo é alguém que dá o verdadeiro valor a tudo, não é? E portanto há as coisas boas. Eu não sou um masoquista, não é isso, não é? Mas como é que eu hei de explicar? Ter os pés na terra e o coração no céu. Portanto, não vivermos distraídos. É a parábola das 10 virgens. No fim, é as parábolas das 10. Qual é a diferença das 5 prudentes para as imprudentes?
É que umas se prepararam e outras não. E quem é que tinha razão? Verdade. Pronto, portanto, esse é o ponto, não é? Portanto, não é assustar ninguém, mas é preparar. E o ênfase do céu é, sobretudo, através da oração e dos sacramentos. É uma coisa que vale para sempre, né? Não é que Jesus está voltando, agora eu rezo o terço e confesso-me. Não, eu também teria que rezar sempre. E a nossa morte, por muito que a gente queira, vai vir logo, não é? Portanto, é uma catequese que não tem efeitos secundários negativos, não é? Sim. Preparar as pessoas para a vinda de Jesus e para os tempos difíceis é parecido com prepará-las para a morte e para o céu. Não muda muito. É verdade. Não é? Portanto, como eu digo, eu sei que é um tema difícil, Sim. não é fácil cair em exageros e em extremos e em alarmismos desnecessários, mas por outro, se nós amamos a Deus e os nossos irmãos e estamos vendo o problema, não consegue ficar calado, não é? Tem gente que marca data, e eu costumo dizer que sobre o fim dos tempos, Sim, a única data que se pode marcar é a data de você começar a se converter. sim, Só essa. é. Porque às vezes, tal data, não sei o quê. Claro, o senhor É. nunca fez isso, mas tem Sim, sim, pessoas que Sim. que acabam. E para mim já cai no descrédito quando faz isso, né? Porque marcar data não dá, né? É. A única data, na minha opinião, que se deve falar sobre o fim dos tempos é a data de quando eu vou começar a ser melhor. Né? Certo. Que é o agora, o hoje, né? E outro erro que eu vejo com frequência, o céu revelou-nos algumas coisas do que vamos viver, Sim. mas poucas. Pouquíssimas. E não quer satisfazer uma curiosidade mórbida. Isso. Então essa ideia é importante. Eu vejo que muita gente fica muito... quer saber os pormenores todos. E Deus quer que a gente caminhe pela fé e confie nele. Não é? Se você souber os pormenores todos, parece que você está controlando. Não. A solução para preparar para o fim dos tempos é reconhecer que Deus vai prover e que eu tenho que confiar e que tenho que rezar, mas não ser ingênuo, né? Não ter o óleo, né? Pertencer ao grupo das Virgens Prudentes. Né? Portanto, é só isso. Né? Uma curiosidade, você vai ver aí algumas imagens de alguns lugares aqui dessa casa, inclusive um lugar que tem uma bateria eletrônica, um baixo, que a gente vai mostrar umas imagens para vocês. Tem um teclado, tudo. O senhor, traz esse violão, por favor, aí, Lucas, bem rapidinho. O senhor gosta de música, né? Um pouquinho, gosto um pouquinho. Né? E também, assim, pelo peso da missão que o senhor carrega, ajuda até a extravasar um pouco, né? É uma terapia, é verdade. O senhor me apresentou essa sala como a sala da terapia, não foi? Foi. É a terapia do padre Duarte Lara, extravasar na música. É um né? pouquinho. Ah, é, né? E também na agricultura agora. Oh, que maravilha. Tenho umas galinhas, Ai, então que maravilha. vou olhar para as galinhas, elas olham para mim. Eu olho para elas olham para mim, e assim tá ótimo. Exato. Ai, que maravilha. Às vezes vou podar as árvores, cortar os ramos das árvores. Ai, que maravilha. Aí lembra do senhor mesmo. Isso, né? Exatamente. Tem que podar. E então tudo isso ajuda. Ajuda muito. Isso ajuda. Mas eu estava hoje aqui, o senhor estava tocando um blues. O senhor gosta de blues aí, não? Ah, que maravilha! Olha só, eu garanto que ninguém imaginaria que no Santo Flow o Padre Duarte Lara estaria tocando. Mas que maravilha! O senhor gosta mesmo assim desse estilo, assim, tipo blues? Gosto. Blues, jazz, bossa nova. Que maravilha! É. Nossa, se bom. tivesse outro violão, nós íamos fazer um dueto agora aqui. Isso é uma maravilha. Pense. Mas que coisa, isso é muito bom. Mas olha, pessoal, eu quero trazer também aqui, filho, está até dentro aqui da mochila, um livro para deixar aqui de presente. Daqui a pouco o padre vai finalizar com uma bênção de água se pode fazer, mas uma pequena oração de exorcismo se pode fazer também pelos meios de comunicação, de forma generalizada? Sim, exorcismo no sentido da oração de libertação. Porque o exorcismo é uma palavra que pode ser usada num sentido amplo, Sim. expulsar o demónio, num sentido técnico, que é como o catecismo usa, é o rito litúrgico, não é? É o rito litúrgico do exorcismo maior ou do exorcismo menor do catecumenado. Pronto. Portanto, e nesse caso, o exorcismo maior é reservado ao exorcista, nomeado pelo bispo. Sim. E, portanto, eu prefiro usar o conceito de oração de libertação para não dar aso a nenhuma ambiguidade. Isso. Não é? E para não zangar nenhum senhor bispo. A gente quer ser filhos obedientes da Santa Igreja. Sim. Esse é o caminho para o céu.
né? Então, daqui a pouco, para finalizar, o Padre Duarte Lara vai fazer uma oração de libertação para todos aqueles que estão assistindo o Santo Flow, mas aguarde aí. Vou deixar aqui uma lembrancinha, que é o meu livro sobre Dom Henrique, Que bom. que vai contar toda a minha trajetória com ele, um dom especial. A vida de um bispo mudou a minha história. Sim. E as pessoas sabem que Dom Henrique, aqui eu conto também algumas coisas sobre isso, algumas coisas que eu escutei, o que eu pude contar eu coloquei aqui. Foi exorcista por 10 anos, né? E quando padre, né? É um dos poucos bispos do mundo que nunca foi pároco. Sim. Né? Dom Henrique, ele passa 10 anos numa reitoria da Igreja do Livramento e nunca foi pároco. A igreja dele era uma igreja no centro da cidade. E por 10 anos ele dedicou a vida a atender as pessoas, acima de tudo, no exorcismo. Então, tanto eu escutei muitas histórias, mas depois, como bispo, ele não deixou de atender. Então, presenciei também alguns momentos em que ele, presencialmente, muitas vezes remotamente, por telefone, ele realizava orações e eu pude experimentar isso de uma forma extraordinária, né? Então aqui eu conto algumas coisas e com muita alegria que eu coloco aqui assim, né? Padre Duarte, ao seu lado, lembre-se que tem alguém no céu muito especial Eu conheci para o Dom, te ajudar. eu tive 2 vezes com o Dom Henrique na Paraíba. Foi uma bênção. Momento. Foi uma bênção. Ele tinha a capacidade poderia ter 15 pessoas numa mesa, mas ele fazia cada um se sentir único, né? A forma de olhar, a forma de conversar. Então aqui o senhor um dia, quem sou eu para dar um livro para um padre que tem doutorado? Não é, analista? Mas pode ser que não tenham palavras e letras tão profissionais, mas tem o meu coração aqui. Talvez já seja alguma coisa. Muito Padre obrigado. Duarte, ao seu lado, lembre-se que tem alguém no céu muito especial sempre para te ajudar, que é Dom Henrique, né? Está aqui com muita alegria. Muito obrigado. Uma Muito lembrancinha. obrigado. Tem muitas curiosidades, tem muita coisa que... Sim. Não é um livro que conta a história dele, mas é o que eu pude viver, como ele rezava, como ele resolvia os problemas, como ele tratava os problemas da diocese. São coisas que as pessoas não imaginam como era esse dia a dia. Então, padre, eu quero de coração agradecer. Passou rápido, mas aqui eu acho que a gente já está a 1h30 de conversa. Foi bastante, né, padre? Foi bastante. Mas Foi passou bastante. rápido, né? Talvez, né? Passou rápido. Mas eu quero agradecer a todo mundo que ajudou para proporcionar esse nosso episódio 100. Primeiro a você. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que é que você está achando hoje aqui da nossa conversa. A você que sempre ajudou a divulgar o Santo Flow. Chegar ao episódio 100 para nós é um marco muito importante, né? O primeiro episódio internacional e com a presença tão maravilhosa do Padre Duarte Lara. Agradecer a Ana Lígia que fez essa ponte para que estivéssemos aqui hoje, ao Lucas, ao Gabriel que esteve aqui conosco. Eu agradeço a minha esposa, o que é que o senhor acha? Com certeza. A minha esposa querida que está aqui gravando e tudo, sempre muito paciente comigo, né, e tudo. E agradecer também ao senhor pela generosidade de nos acolher aqui na casa e peço desculpas por alguma coisa, por algum exagero, alguma brincadeira, mas muito obrigado mesmo por esse dia tão marcante para a nossa vida e para o Santo Flow. Obrigado. Foi um prazer, foi uma alegria e que Deus continue a abençoar o seu ministério e vale a pena dar tudo por Deus. Sim, vale sim. Só uma curiosidade, por que o senhor usa esse Escapulário? escapulário? É o escapulário como qualquer outro? É o escapulário do Nossa Senhora do Carmo, Certo. porque agora quando morreu o Monsenhor Jonas Habib, eu tive uma graça grande dele, logo nos dias a seguir,
e Nossa Senhora deu-me assim um puxãozinho de orelhas, porque eu não usava nenhum sinal da consagração a Nossa Senhora externo. E então ela pediu para eu usar esse. Né? Mas é um escapulário assim como os outros escapulários que se usam. Só muda o tamanho. Né? Um pouquinho maior. Eu gosto que se veja de longe que sou dela. Ah, ótimo, ótimo. Eu achei uma inspiração ótima. Ficou muito... E bonito até, né? Eu pergunto porque as pessoas daqui a pouco... Fico mais parecido com o Frei Gilson. Que maravilha! Eu perguntei também, porque as pessoas quando terminam o padre vai fundar uma comunidade, já fez um hábito e tal, não sei o que, é bom a gente evitar essas coisas. Não. Então, É só loucura mesmo. Só loucura foi ótimo, né? Muito agradecido e, nossa, para mim um presente enorme. E vamos terminar com uma bênção especial de cura e libertação a todos aqueles que estão acompanhando, a nós que estamos aqui também. Um grande presente hoje aqui para o nosso podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, eu te suplico humildemente que derrames agora sobre todos os nossos corações, sobre o coração de todos aqueles que estão ouvindo estas palavras, a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha com todo o poder do céu e nos inunde da paz e do amor de Deus e nos liberte de todos os ataques e ciladas do inimigo e cele, feche todas as brechas, nos dê a graça da contrição sincera e profunda de todos os nossos pecados, nos fortaleça para os vencermos com a prática de todas as virtudes cristãs. Santifique todo o nosso pensar, sentir, agir, para que o nosso coração seja cada vez mais um coração igual, um reflexo vivo do coração de Jesus. E que depois de uma vida longa e feliz ao teu serviço e ao serviço dos irmãos, mereçamos todos receber o prémio da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, para finalizar, o que às vezes o senhor escutou que o demônio tem mais repulsa? Nossa Senhora, cruz, santo. O que as pessoas podem colocar na sua vida que sabe que isso o demônio detesta? O demónio detesta a humildade, a obediência, que está ligado, não é? Mas eu diria que em relação às coisas santas, a aversão do demónio está ligada à devoção das pessoas. Ou seja, uma pessoa que tenha muita devoção a Santa Rita, no exorcismo, se eu invocar Santa Rita, vai dar fogo. Não é? Se uma pessoa que tenha muita devoção a São José, no exorcismo, porquê? Porque aquela amizade espiritual é mesmo real. Não é? Pronto. Nossa Senhora, muito, mas como eu digo, e também depende da devoção do exorcista, não é? As devoções do exorcista, o padre se chamar os amigos dele do céu, não é? Mas pronto, eu diria isso em geral, mas depois obviamente que há muitos santos que são sempre, não é? Muito duros para o demónio, no sentido de ele não suporta, Nossa Senhora em primeiro lugar. Mas como eu digo, eu volto a insistir na humildade, não é? A humildade é muito, muito, muito importante na vida cristã e pronto. E portanto Deus nos dê a graça de sermos sempre humildes, verdadeiramente. Não só parecer humildes, mas ser de facto humildes. Não é? Quem não for como criança não entrará. Não entrará. Obrigado, Padre. De Gratidão nada. por tudo. Foi um prazer. Né? A alegria foi toda nossa. Inté. Inté. Até ao 200. Até o 200. Tá vendo? Então vamos lá, né? Tá gravado, não tá, irmão? Até o 200. Só que tem um problema, porque foram 100 em 1 ano e 3 meses. Então significa que pelo menos daqui a 1 ano e 3 meses nós temos que gravar outro. E agora? O senhor se arrependeu ou não? Oxe.
Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu quero dizer que se você pegou pela metade essa conversa, daqui a pouco já está disponível no YouTube, tá bom? Para você assistir agora mesmo. E a partir de amanhã já está disponível no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, Instagram, TikTok, Kawaii. Em todos os lugares você encontra um pouco da nossa entrevista aqui com o Padre Duarte Lara, que foi um grande presente. Chegamos ao episódio 100 e que venham mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Não para a nossa honra, para a nossa glória, nem para nós, é tudo para a honra e glória de nosso Senhor, para que Ele seja mais conhecido e que as pessoas possam lembrar mais que a vida que nos espera é muito mais importante e eternamente melhor, infinitamente melhor do que essa que hoje a gente tem vivido e que aqui é só viver para a gente ganhar o céu. É isso que a gente deve procurar. Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo Santo Flow, até o 101, né? Se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, tchau.